Então, nessa semana, vamos falar de duas parashiot juntas. Normalmente, essas duas parashiot, elas são lidas juntas e, normalmente, Nitzavim e Vayelech, elas estão sempre conectadas com a nossa próxima parada aí do calendário judaico, que é Rosh Hashanah, o nosso Yom Adin, o dia do julgamento. Então, vamos tentar conectar um pouquinho essas parashiot com o dia de Rosh Hashanah e a gente tentar se preparar. Agora está faltando uma semana já para Rosh Hashanah, para o nosso Yom Adin. Então vamos tentar aproveitar aí para como a gente pode se preparar nessa última semana do ano. Então é uma oportunidade especial para a gente fazer um tikkun, fazer um conserto de todos os erros que a gente cometeu durante o ano, para a gente poder chegar prontos, limpos, preparados para o dia do julgamento. Parashá Nitzavim. Então, Moshe Rabbeinu, ele está reunindo todo o povo judeu no seu último dia de vida. Agora, as próximas 4 parashiot, incluindo as 2 parashiot dessa semana, a Parashá Ha'azino e a Parashá Vezot Abraha, todas elas, essas 4 parashiot, acontecem no último dia da vida de Moshe Rabbeinu, no dia 7 de Adar, que é o dia que Moshe Rabbeinu ele nasceu, e o dia que Moshe Rabbeinu faleceu, no dia que ele completou os seus 120 anos de idade. Então ele reúne todo o povo judeu, ele faz uma renovação do pacto que foi feito lá no Har Sinai. Ele, de novo, agora que o povo judeu está se preparando para entrar na terra de Israel, vai ser um novo tipo de vida para o povo judeu. Eles fazem um novo pacto com Hashem. Moshe Rabbeinu já começa a fazer uma advertência, quer dizer, ele já tem aqui visões do que vai acontecer no futuro. Infelizmente, a queda do povo judeu atrás das idolatrias, vão ter muitas épocas que o povo judeu vai acabar se desviando do caminho, vai acabar fazendo idolatrias, vai acabar se assimilando com os habitantes da terra de Israel, conforme Deus ele já tinha avisado e já tinha pedido para a gente tirar toda a idolatria e todos os idólatras da terra de Israel. Mas se a gente acompanhar lá no Sefer Yoshua e no comecinho do Sefer Shoftim, a gente vai perceber que, infelizmente, o povo judeu não cumpriu a vontade de Hashem e as consequências foram muito caras para o povo judeu, e a gente acabou tendo épocas de muita assimilação, de muita idolatria dentro do povo judeu, e isso teve um preço muito caro, que foram as derrotas em muitas batalhas, épocas que o povo judeu caiu como escravos dos nossos inimigos e por anos passaram por sofrimentos, passaram por muitas dificuldades. Então, Moshe Rabbeinu, mais uma vez, está chamando a atenção das influências. Olha, vocês viram lá no Egito, vocês viram os povos que a gente encontrou aqui no caminho, e tudo isso que a gente vê, assim os nossos sábios explicam, vai entrando, vai tendo aqui uma consequência também para a nossa alma. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê, com as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente vai sendo influenciado fisicamente falando e espiritualmente falando. A gente vai sofrendo influências por tudo que a gente vê, por tudo que a gente escuta. Então, Moshe Rabbeinu fala: vocês viram todas essas abominações, vocês viram todo esse estilo de vida detestável que os outros povos eles têm, toda a idolatria, toda a imoralidade, e tomem cuidado para que vocês não acabem algum dia também caindo, também tropeçando nesse tipo de comportamento. Então, isso já é, infelizmente, uma profecia do que realmente vai acontecer com o povo judeu nas futuras gerações. Também Moshe Rabbeinu, ele fala algo que está 100% conectado com o dia do Rosh Hashanah. Ele fala sobre a tchuvá, sobre o arrependimento, que podem vir coisas muito pesadas, sofrimentos, dificuldades, e que no final dos tempos o povo judeu vai se arrepender. Então vai ter o Ramban, o Nachmanides fala que esses psukim, eles são, na verdade, uma referência à época da vinda do Mashiach, quando vai ter muita chuva do povo judeu. O povo judeu vai estar muito afastado e vão começar no caminho de volta.
e aí vai ter a reunião dos dispersos, vai ter o que a Torá chama do Brit Milá do coração do povo judeu. O que quer dizer Brit Milá do coração? Quando a gente faz o Brit Milá, a gente tira uma pele chamada Orlá. Orlá é considerado tudo que afasta a gente do Criador do mundo. Então, aqui também a gente precisa, quando a gente faz muitas transgressões, vai formando uma capa no coração da pessoa que afasta ela de Hashem, que afasta ela da espiritualidade, e a gente precisa, de certa maneira, fazer o Brit Milá também do nosso coração, tirar essa orlá. Isso é conseguido só através da tchuvá, o arrependimento sincero, a vontade de mudar, a vontade de melhorar. Isso que Bezrat Hashem vai trazer o nosso arrependimento. Depois, é interessante aqui, a Torá ela se refere à mitzvah de tchuvá como se é algo que está acessível a todo mundo, ela não está no céu, que a gente tivesse que subir até o céu para buscar, ela não está do outro lado do oceano, para que a gente tivesse que atravessar o oceano para ir buscar, ela está aqui perto da gente, então a gente, Bezrat Hashem, tem a oportunidade. E agora, quando chega o mês de Elul, a Melech Bassadeh, o rei, ele está no campo, significa Hashem, ele está mais perto, a tchuvá é muito mais fácil. Então, a gente tem que aproveitar essa época para buscar Hashem quando ele está acessível, quando ele está perto, quando a tchuvá ela é facilitada para a gente. E, finalmente, a Parashá Nitzavim, ela vai terminar com aquele famoso pasuk, eu coloco diante de vocês a vida e a brachá, a morte e a klalá, a maldição. E Hashem, ele pede para a gente o Bacharta Bachaim, essa é a essência do livre-arbítrio do ser humano, quer dizer, esse pasuk, ele está aqui materializando, ele está ensinando para a gente que a gente sempre tem em todas as escolhas da vida o lado da vida e da brachá, o lado da morte e da maldição, e Hashem, ele não pode escolher pela gente, ele implora para a gente, como um pai que está educando o seu filho, e ele pede para o filho, por favor, faz as escolhas certas na vida. Então, o pai ele pode ensinar o caminho, ele pode educar o seu filho, mas, em última instância, é o filho que precisa tomar as decisões corretas. A mesma coisa aqui com Hashem. Hashem, ele precisa dar para a gente o livre-arbítrio, para a gente poder, Bezrat Hashem, ter o mérito das escolhas corretas, mas como um pai que ama o seu filho, ele está implorando para a gente o Bacharta Bachaim, por favor, escolham a vida, escolham a brachá, andem nos caminhos de Hashem, porque é isso que traz vida e é isso que traz brachá para a gente. Então, esses são os principais pontos aqui da Parashá Nitzavim. E a Parashá Vayelech já são os preparativos finais de Moshe Rabbeinu. Ele vai preparar a nova liderança do povo. Por quê? Porque, como ele não vai entrar acompanhando o povo judeu, então ele já prepara o Yoshua bin Nun, o seu grande talmid, seu grande aluno, que acompanhou ele durante uma vida inteira, sentava no Beit Midrash, no centro de estudos de Moshe Rabbeinu, e ele pegava os ensinamentos de Moshe como se fossem joias, pedras preciosas, não deixava escapar um único ensinamento de Moshe Rabbeinu, e agora ele vai sendo preparado diante de todo o povo. Quer dizer, Moshe quer dar um kavod, quer dar uma honra especial aqui para o Yoshua, para ele poder ser respeitado pelo povo. E Baruch Hashem, se a gente acompanhar um pouquinho do Sefer Yoshua, a gente vê que o Yoshua ele foi extremamente respeitado pelo povo e aconteceram grandes milagres. E se a gente olhar com detalhes o que aconteceu no Sefer Yoshua, a gente vai perceber que muitos milagres que aconteceram com Moshe Rabbeinu se repetiram também nos dias do Yoshua bin Nun. Moshe abriu o mar, o Yoshua abriu o Yarden. Está escrito que Moshe ele parou o sol numa das guerras, o Yoshua parou o sol numa das guerras. Então, muitos paralelos, muitos milagres aconteceram com o Yoshua, da mesma forma que aconteceram com Moshe. Toda a conquista de Jericó, que foi completamente milagrosa, o desabamento das muralhas de Jericó, tudo isso foram pelos grandes méritos do Yoshua, que foi um grande líder também do povo judeu, foi preparado para ser um grande líder por Moshe Rabbeinu. Depois fala sobre a mitzvah de Akel,
uma vez a cada 7 anos, todo o povo judeu, ele se reunia logo depois do ano de Shemitah, no primeiro dia do Hol HaMoed, da festa de Sukkot, todo o povo vai para o Beit HaMikdash escutar o rei de Israel ler alguns trechos do Sefer Dvarim. É um Sefer, como a gente está acompanhando nas últimas parashot, um Sefer pesado, entre aspas, um Sefer quando Moshe Rabbeinu está dando grandes broncas no povo judeu, tudo isso com a melhor intenção do mundo, com amor, para construir o temor a Deus que o povo judeu precisa para eles poderem entrar na terra de Israel e poderem vencer os grandes testes que estavam esperando eles. Então, essa grande festa era uma grande alegria, uma vez a cada 7 anos, que o povo judeu inteiro, homens, mulheres, crianças, todo mundo vai lá para o Beit HaMikdash para escutar o Melech Israel, o rei de Israel, ele lendo esses trechos aqui da Torá. Então, era uma festa muito alegre que juntava todo o povo e, finalmente, os preparativos finais de Moshe Rabbeinu, e a Torá é colocada como testemunha aqui de que se o povo judeu se afastasse do caminho, todas as klalot, todas as maldições que foram transmitidas para o povo judeu, elas vão realmente acontecer na prática. Moshe ele vai terminar de escrever a Torá, então tem uma discussão se ele já terminou tudo, se ele já terminou até esse pedaço, e a própria morte dele, ele escreveu de próprio punho, com lágrimas rolando nos olhos dele, e mais uma vez o Moshe termina com a advertência dos desvios que o povo judeu vai fazer futuramente dentro da terra de Israel. A verdade é que todo o tempo que o Yoshua ele ainda estava vivo, estava liderando o povo judeu. E quando os Keinim, os anciãos da época de Moshe Rabbeinu, que tiveram Arihut Yamim, que viveram por mais tempo do que Yoshua, enquanto esses Keinim, esses anciãos estavam vivos, o povo judeu se manteve íntegro, mas depois do falecimento do Yoshua e dos últimos Keinim, dos últimos anciãos, infelizmente vai começar a assimilação do povo judeu, e o povo judeu vai começar a cair na idolatria, nas imoralidades, na assimilação, e a gente vê, infelizmente, a história do povo judeu se repetindo, épocas que o povo judeu se afasta, mesmo tendo tranquilidade, mesmo tendo tudo de bom, mesmo com fartura, começam a vir sofrimentos. A ideia toda dos sofrimentos é para despertar o povo, é para que o povo possa fazer chuvá, possa voltar para os caminhos. O povo volta, Deus manda algum salvador, manda um chofete, um grande líder, um grande juiz para liderar o povo judeu nas guerras. O povo consegue vencer as guerras, tem uma época de tranquilidade, de novo acabam caindo nas idolatrias. Isso é um pouquinho do resumo da história do povo judeu durante todas as gerações, altos e baixos do povo judeu. Quando a gente está andando nos caminhos de Hashem, a gente teve épocas áureas, a gente teve épocas incríveis, e infelizmente, quando a gente começa a se afastar, a gente começa a ir atrás das idolatrias, ir atrás das imoralidades dos outros povos, Deus, entre aspas, ele abandona a gente, ele oculta a face dele, já que ele fala, se vocês não vão andar no meu caminho, então eu também vou me afastar, eu também vou me ocultar. E aí o povo judeu, quando percebe os sofrimentos, as dificuldades, a gente novamente grita para Hashem, a gente faz chuvá, e Hashem ele salva a gente dos sofrimentos. Então aqui um pouquinho do resumo nessas duas parashot da semana, terminando aqui o Sefer Dvarim. A gente vai ter mais duas parashot só para fechar, que uma é um cântico que foi feito na Parashá Hazino, e Vezot Abrahá são as brachot finais que Moshe Rabbeinu vai dar para o povo judeu antes do falecimento dele. Eu queria pegar aqui talvez um pasuk muito, muito interessante no comecinho da Parashá Vayelech, e a gente se aprofundar um pouquinho mais no que esse pasuk ele está transmitindo. Tem uma ideia muito bonita trazida pelo Rav Soher Frand Shlita. Então, o começo da Parashá Vayelech, ele vem com as seguintes palavras: Vayelech Moshe, e foi Moshe, Vaidaber et advarim haele el kol Israel, e falou as seguintes palavras
para todo o povo judeu. Então, quer dizer, a Parashá está ressaltando que todo o povo foi reunido aqui. Vayomer Alehem Ben Mea Vestrim Shana Anohi Hayom. Hoje eu estou completando meus 120 anos de vida. Então, de novo, como a gente falou no começo da aula, isso está acontecendo no dia 7 do mês de Adar, quando Moshe ele nasceu e o dia que ele faleceu. Lo halod latzed velavó. E eu não posso mais ficar indo e vindo. Então, o Urash, ele pergunta, peraí, por que ele não pode mais ficar indo e vindo? Será que ele envelheceu? Será que realmente ele já não tem mais forças? E Urashi fala ao contrário, os olhos dele não escureceram, a força dele não diminuiu. Com 120 anos, Moshe estava ainda na plenitude da sua força física. Então, por que ele não pode latzed velavó, ele não pode ir e vir? Ve'ashem amarelai lotavor Yardenazé, porque Hashem falou para mim, eu não vou poder cruzar aqui o Yarden, o Rio Jordão, para entrar com vocês na terra de Israel. Então, essas são as palavras iniciais aqui da Parashá Vayeler. Vamos tentar conectar isso com um conceito muito importante que a gente tem de Rosh Hashanah. O Rav Soher Fran, ele fala que antigamente as pessoas, quando chegava o mês de Elul, quando se anunciava o mês de Elul nas sinagogas, do Rosh Chodesh Elul, muitas pessoas já começavam a chorar. Então, quer dizer, já sabe que é o último mês do ano, o sprint final dessa corrida, a preparação para o Yom Adin, um dia que dá medo no povo judeu, em cada indivíduo, o dia que nossa vida vai ser julgado, que vai ser decretado para cada pessoa o sustento dele, a saúde dele, tudo que vai acontecer no ano da pessoa vai ser decretado no dia de Rosh Hashanah. Então, antigamente, as pessoas, quando chegava a semana de Slichot, as pessoas já não dormiam direito à noite, já estão agitadas. Hoje em dia, infelizmente, a gente já não entra mais tanto no clima, a gente dificilmente consegue sentir realmente o peso desse dia. Talvez a gente esquece um pouco o que está em jogo no dia de Rosh Hashanah. Então, a gente tem que refletir um pouquinho sobre o Rosh Hashanah, sobre os Aseret Yemei Teshuvah, sobre Yom Kippur e entender de verdade o que isso significa. Então, para a gente entender um pouquinho da importância do dia do Rosh Hashanah, trazer aqui um ensinamento do Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, ele fala a seguinte ideia: Ve'amar Rav Yitzchak, ensina o Rav Yitzchak, Kol Shana Sherashá B'tchilatá, todo ano que é Rashá, Rashá não com Ain, de perverso, Rashá com rei, que significa um ano que ele começa pobre, um ano que é destituído, um Rash, alguém é alguém muito pobre, alguém que não tem nada na vida. O ano que começa completamente pobre, destituído, Mitashra Besofá, ele enriquece no final. Então, o ensinamento aqui é bem diferente, né? O que significa essas palavras aqui, que um ano que ele começa pobre, ele enriquece no final. Então, Urashi, o nosso grande comentarista, ele explica com as seguintes palavras. Ele fala, pobre no começo do ano significa quando os Yehudim, eles se fazem pobres em Rosh Hashanah, quer dizer, eles se sentem como pobres em Rosh Hashanah e vão derramar para Deus as suas súplicas e as suas rezas. Então, quando o povo judeu ele se sente um destituído, um pobre, como se ele não tem nada na vida, e com esse sentimento ele vai lá e ele derrama o seu coração para Hashem. Se a pessoa consegue em Rosh Hashanah entrar com esse sentimento, isso é uma garantia que Bezrat Hashem, o ano dele vai ser um ano muito bom. Talvez para isso a gente pode usar até um conceito que tem aqui, um conceito gerencial que muitas empresas usam quando elas estão fazendo todo o budgeting, eles estão fazendo todo o orçamento do ano. Existe um conceito chamado Zero-Based Budgeting, um budgeting com orçamento base zero. O que significa isso? Não sou grande conhecedor da área econômica, mas quando a gente vai fazer o orçamento para o ano, normalmente a gente leva em consideração
o que aconteceu no ano anterior, às vezes nos anos anteriores, a gente vai vendo quanto entrou, quanto saiu, se teve ganho, se teve perdas, como foram as vendas, como foram os custos. Então, a gente vai usar os dados antigos para fazer o orçamento do ano novo que vai começar. Mas existe dentro do mundo empresarial esse conceito de fazer o orçamento do ano começando do zero, como se eu tivesse abrindo a minha empresa hoje. Então, isso seria realmente um começo sem levar em consideração nada do que eu tinha até o ano anterior. Então, assim a gente tem que se sentir em Rosh Hashanah, como se a gente não tem nada, como se a gente está começando do zero o novo ano. E a grande pergunta é como que eu posso sentir isso de verdade, se na verdade eu tenho Baruch Hashem, eu tenho família, eu tenho uma casa, eu tenho meu carro. Como que eu posso entrar em Rosh Hashanah? Como a Guemará está garantindo para a gente, aquele que entrar pobre em Rosh Hashanah, ele vai terminar o ano rico. Como que eu posso me sentir como se realmente eu não tenho nada? Se eu tenho, na prática, eu tenho, como que eu vou sentir que eu não tenho nada? Então, o Rafrand, ele explica o seguinte, se a gente parar para refletir o que representa Rosh Hashanah, a gente vai entender que a gente não tem absolutamente nada garantido. Existe um conceito no judaísmo chamado Hazaká. Então, Hazaká é o status de alguma coisa. Então, a gente está muito acostumado que a gente vai dormir enxergando. Então, a coisa mais normal do mundo é que eu vou acordar enxergando também. A gente vai dormir com dinheiro na conta, eu vou acordar no dia seguinte, Baruch Hashem, o dinheiro continua na conta. Quer dizer, a gente tem a Hazaká. As coisas que estavam até agora, a tendência é que elas vão continuar. Então, a gente chega muitas vezes em Rosh Hashanah dessa maneira, olhando como se já está tudo garantido. Baruch Hashem, óbvio, todo mundo tem as suas necessidades, eu preciso de um pouco mais de dinheiro, eu preciso de um pouco mais de saúde, mas Baruch Hashem, eu já tenho bastante coisa na vida. O que a Guemará está ensinando para a gente é que a gente tem que olhar o Rosh Hashanah como um marco que pode mudar todo o nosso ano, toda a nossa vida. E eu acho que nesse Rosh Hashanah a gente tem um benefício, uma vantagem muito grande. Por quê? Porque a gente viu o que aconteceu esse ano com Am Israel. Quer dizer, até Rosh Hashanah estava Baruch Hashem tudo bem, a terra de Israel tem os seus problemas aqui e lá, mas a gente estava com tranquilidade. Baruch Hashem, a economia está indo bem, está tudo indo da forma como tem que ir, e de repente, do dia para a noite, mais de 1.000 mortos e sequestrados e bombardeios, e a gente há um ano quase, estamos completando agora quase um ano, que a gente não tem mais paz na nossa terra, cada vez mais cidades agora sendo ameaçadas, e famílias destruídas, devastadas, economia indo para o fundo do poço. A gente está vendo muitas dificuldades que até o ano passado ninguém sonharia que vai acontecer o que aconteceu esse ano com a Am Israel, passeatas no mundo inteiro, o antissemitismo voltando com força total. Quem sonharia o que ia ser esse ano? Vamos lembrar, tudo o que está acontecendo agora foi decretado no Rosh Hashanah do ano passado. Olha como nossa vida é frágil, como a gente não tem nada garantido, como tudo que foi até agora não é garantia nenhuma que isso vai continuar da mesma maneira. Então, é dessa forma que a gente tem que ver os acontecimentos e dessa maneira a gente precisa chegar em Rosh Hashanah com essa sensação que eu não tenho nada. Não, mas eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família, não tem nada garantido. Se você não implorar para Hashem, por favor, Deus, me deixa ter a família no ano que vem, me deixa ter minha casa, me deixa ter meu dinheiro, me deixa ter minha paz. Pode ser que não tenha nada garantido. Então, a pessoa que entrar com esse sentimento e derramar o coração dela em chuvá, em arrependimento, em súplicas, em pedidos para Hashem, ele está garantindo um ano de brachot. A pessoa que entrar em Rosh Hashanah num clima que está tudo bem, está tudo garantido, eu já tenho tudo que eu preciso, então a gente já viu que do dia para a noite, com um piscar de olhos, tudo pode mudar e mudou nesse ano a vida de todo Yehudi. Pode estar em qualquer lugar do mundo, a vida de todos os Yehudim
diretamente ou indiretamente mudou e mudou de uma maneira muito marcante, que a gente, Bezrat Hashem, nesse ano consiga mudar tudo isso de forma positiva. Com esse conceito, talvez dá para entender um pouco melhor as primeiras palavras aqui da Parashá Vayelech. Olha que impressionante, Moshe Rabbeinu, ele está falando para o povo, eu estou completando agora 120 anos, mas eu não estou velho, eu não estou já com a visão prejudicada, eu não estou sem força no meu corpo, eu estou na plenitude da minha força, mas eu não posso atravessar o Yarden. O Midrash fala o seguinte, que toda vez que está escrito a palavra, o Passu começa com a palavra Vayeler, isso é uma bronca, isso é uma chamada de atenção, isso é um puxão de orelha que a Torá está dando na gente. Cadê o puxão de orelha aqui desse versículo? Então falam os nossos sábios que Moshe Rabbeinu está dando um puxão de orelha no povo judeu. Quando Moshe Rabbeinu falou, eu não vou atravessar o Yarden junto com vocês, o povo começou a questionar, mas como assim? Você não é aquele Moshe Rabbeinu que subiu no céu como uma águia para receber a Torá? Você é aquele Moshe Rabbeinu que passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, recebendo a Torá lá no céu. Você não pode atravessar um riozinho agora? Moshe, o que aconteceu com você? E Moshe completa a frase, porque Deus falou, você não vai atravessar o Yarden. Tudo que ele tinha até agora terminou, Deus decidiu que terminou, acabou, não tem mais discussão. Aquele homem que subiu lá no Monte Sinai, que já não é mais um ser humano, já é um malach, já é um anjo, se Deus falar para ele, você não vai atravessar o Yarden, você não vai atravessar o Yarden, acabou. Isso é o sentimento, assim a gente tem que estar com o coração no dia do Rosh Hashanah. Não tem nada garantido. Moshe Rabbeinu até agora era aquela pessoa que podia tudo, de repente ele está avisando para o povo judeu, acabou, eu não posso mais nem atravessar esse rio aqui para entrar com vocês na terra de Israel. O Rafrand, ele conta uma história, quando a gente entende o que está na balança, o que está em jogo, a gente age diferente. Quem percebe que a gente está o tempo inteiro na corda bamba, que a gente não pode, um dia da nossa vida, falar, não, eu estou tranquilo, eu estou bem, eu não preciso de mais nada. A gente não tem ideia do que está esperando a gente no dia seguinte. Por isso, todo dia a gente tem que estar com súplicas, com pedidos, implorando para Hashem que ele continue mandando para a gente as coisas boas. Então, quem chega assim em Rosh Hashanah, quem entende o que está em jogo em Rosh Hashanah, então quer dizer, tudo que a gente tem até agora não está garantido para o ano que vem. E com essa sensação, com esse sentimento, com o coração quebrado, a gente tem que chegar em Rosh Hashanah e implorar para Hashem que a gente possa continuar tendo tudo de bom que a gente já tem e Bezrat Hashem, o que a gente gostaria mais, a gente implorar para Hashem que a gente possa ter um ano só com coisas boas. Então, o Rafrand, ele conta um dia que marcou muito na vida dele, foi um dia que o filho pequeno dele teve que passar por uma cirurgia muito delicada. Então, ele chegou lá nos Estados Unidos, no famoso Hospital Hopkins, e ele estava lá na sala de espera, e na sala de espera tinha muitas outras pessoas que estão esperando os seus parentes, que também foram lá para a sala de cirurgia, muitas pessoas passando por cirurgias muito delicadas. Então, cada um está naquela sala de espera, fazendo alguma coisa diferente. Tem gente chorando, tem gente ansioso, estão lá os parentes esperando alguma notícia de como foi a cirurgia, lo além, pessoas recebendo notícias duras, pessoas Baruch Hashem recebendo boas notícias. Então, está todo mundo lá na expectativa. O Rafrand e a esposa estão lá esperando o filhinho deles, lo além, tendo que fazer uma cirurgia muito, muito perigosa. E eles abrem o Teilim e eles começam a despejar o coração deles em súplicas, em pedidos, em emuná ao Criador do mundo. E, de repente, o Rafrand, ele pensa, Ashrei ha'am shekach lo, Ashrei ha'am she'Hashem Elokav, feliz é o povo que assim é o seu destino, feliz é o povo que Hashem é o seu Deus,
nessas horas de dificuldade, nessas horas de tensão, de ansiedade, a gente tem a Hashem, a gente tem a nossa emuná, a gente tem a nossa tefilá, os nossos teilim, para colocar toda a nossa emuná e se conectar com a Hashem. E aí o Rafrand, ele percebe, enquanto ele está com a esposa fazendo os teilim, tem uma família lá, que eles estão sentados no chão, montando um quebra-cabeça de 1000 peças. O que leva alguém numa sala de espera, esperando algum parente que foi fazer alguma cirurgia, montando um quebra-cabeça de 1000 peças? Pode ser que eles não sabem como lidar com a situação, pode ser que eles sejam ateus, pode ser que eles não sabem mais o que eles têm que fazer, e eles estão montando um quebra-cabeça de 1000 peças. Hashem não quer que a gente chegue em Rosh Hashanah e a gente esteja sentado em casa montando um quebra-cabeça de 1000 peças. Óbvio que é uma machala, é uma alegoria, mas qual é a postura que a Hashem espera da gente? Que a gente saiba o que está em jogo em Rosh Hashanah, a nossa própria vida, tudo que a gente tem, a nossa família, está tudo em jogo em Rosh Hashanah. Então, tudo vai depender das nossas filotos, do nosso comportamento durante esses 2 dias de Rosh Hashanah, e tudo que vai vir no nosso ano está nas nossas mãos nesses 2 dias de Rosh Hashanah. Então, Hashem, como um pai que ama os seus filhos, ele espera ver um comportamento diferente. Se a gente entender o que está em jogo, certeza que a gente vai se comportar de forma completamente diferente. Vamos lembrar como a gente é frágil, como a gente não tem nada na nossa vida. Então, aconteceu uma história, talvez uma das histórias que mais me marcou, assim, todo o Rosh Hashanah, eu gosto de relembrar essa história. Em Nova York, o rabino-chefe de Nova York, ele era o Rav Yaakov Yosef, era um grande tzadik, uma pessoa muito grande, um Talmid Chacham. Ele podia falar horas e horas sem abrir um livro. Então, ele citava Gemarot, ele falava horas e horas sem abrir, sem precisar ver uma anotação. Esse era o nível dele. Então, no Shabbat Shuvah, o Shabbat que tem entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tinha a famosa drachá do Rabbeinu Yaakov Yosef lá na sinagoga de Nova York, e era lotado, as pessoas ficavam do lado de fora escutando, sentado nas escadas, não tinha lugar para todo mundo sentar na drachá do Rabbeinu Yaakov Yosef, e infelizmente teve um ano que o Rav Yaakov Yosef ele teve um AVC, e ninguém sabia se ele ia se recuperar a tempo de fazer a famosa drachá do Shabbat Shuvah, e Baruch Hashem, algum tempo antes do Shabbat Shuvah, ele declarou que ele já estava um pouco melhor, ele vai fazer a drachá naquele ano. Com 2 diferenças do que ele fazia todos os anos. Nesse ano, ele vai dar drachá sentado, ele sempre ficava mais de 1 hora em pé dando a drachá, ele vai dar drachá sentado, e ele vai estar com os livros abertos na frente dele. Ele sempre falava todos os anos, sem abrir um único livro. Nesse ano, ele pediu que ele queria usar as Gemarot, o Talmud, para olhar as fontes lá dentro. E a sinagoga completamente lotada, vai começar a drachá do Rabbeinu Yaakov Yosef, e ele começa Zok de Gemore, e diz a Gemará, e fica em silêncio, e as pessoas estão esperando, e ele não fala nada. E ele começa de novo, Zog de Gemore, fala Gemará, e de novo um silêncio, e as pessoas estão esperando. E pela 3ª vez ele fala, Zog de Gemore, e diz a Gemará, e silêncio, e ele começa a chorar. E ele fala, acordem, façam chuvá, olha o que é o ser humano. Até o ano passado, eu falava 1 hora sem abrir um livro. Eu não consigo lembrar o que eu ia falar. Isso é o ser humano. Façam chuvá enquanto ainda dá tempo. Certeza que para todo mundo que estava aquele ano lá, foi a drachá de Shabbat chuvá mais forte que eles escutaram na vida. Aquele Rav, que até o ano passado é um malach, é um anjo, agora nem com os livros na frente dele, ele não consegue dar a drachá dele do Shabbat chuvá. Então, isso é o ser humano. Olha como nós somos frágeis e como a gente tem que, Bezrat Hashem, colocar toda a nossa emuná em Hashem, não achar que a gente pode, a gente faz,
A gente consegue, a gente não é nada. O ser humano é extremamente frágil. A gente tem que saber que tudo está nas mãos de Hashem. Quem chega em Rosh Hashanah com esse sentimento, o coração ele vai derramar diante de Hashem, como um pobre destituído, alguém que sente que ele não tem nada garantido. Essa pessoa, o Talmud, ele garantiu para a gente que o ano dessa pessoa vai terminar um ano rico, Bezrat Hashem, no dia de Rosh Hashanah, tudo que vai acontecer no ano, ele vai ser definido, e que a gente possa, Bezrat Hashem, chegar e fazer uma tefilá com todo o nosso coração, para que a gente possa ter um ano bom, não só para a gente mesmo, mas para todo o Am Israel, para todo o Klal Israel, que possa ter um ano de shalom e de coisas boas. Aqui mais um ponto aqui muito interessante, muito bonito, sobre Rosh Hashanah, sobre os Aseret Yemei Teshuvah. A verdade é que Rosh Hashanah faz parte já dos 10 dias de Teshuvah que vão de Rosh Hashanah até Yom Kippur. Rosh Hashanah é no Rosh Chodesh Tishrei, no primeiro dia do mês de Tishrei. Yom Kippurim é no dia 10 de Tishrei. Então, os Aseret Yemei Teshuvah são os dias que vão desde Rosh Hashanah até Yom Kippur. Então, a gente sabe que não é o primeiro Rosh Hashanah que a gente vai passar na vida. A gente já passou outros Rosh Hashanah. A gente fez Kabbalot, a gente recebeu certas coisas na vida. Eu não quero mais fazer Lashon Hará, eu não quero mais fazer coisas erradas, mais da cá, eu quero estudar mais Torá. E a gente sabe que, infelizmente, a coisa nem sempre vai do jeito que a gente gostaria, a gente continua tropeçando em Lashon Hará, a gente continua não dando tzedakah como a gente gostaria, a gente continua não aproveitando o nosso tempo como a gente poderia aproveitar, e muitas vezes vem um sentimento negativo, que é praticamente um veneno que o Yetzer Hará injeta na gente, que a gente não vai conseguir, já que no ano passado a gente tentou e não conseguiu, vem o Satã e injeta um veneno dentro do povo judeu, falando: viu, você não conseguiu, nem tenta esse ano, desiste, porque você não vai conseguir. Então, esse sentimento está, talvez, representado pelo profeta Yehezkel. Olha as palavras aqui do Yehezkel. Tipshaeinu vechatoteino, aleino, porque as nossas transgressões, os nossos erros estão nas nossas costas. O Bama Narno Nemekim, com eles a gente está se afundando. Ve'eir Nirie, como que a gente vai viver? Como que a gente vai conseguir viver com essas transgressões? Como que eu vou poder passar no julgamento de Rosh Hashanah? Então, muita gente começa a entrar em Yeush, começa a desistir e chega em Rosh Hashanah com um sentimento negativo, um sentimento de desistência. Então, isso é a força do Satã. Prestem atenção, a continuação aqui do Passuco do Yehezkel, ele traz o problema e ele traz para a gente a solução. Emor alehem, então Hashem falou, diga para eles, Hayani, eu juro para vocês, Neuma Eloquim, Hashem Eloquim, palavras de Hashem, o nosso Deus. Imer pots bemot arashá, eu não quero a morte do rachá, eu não quero a morte do perverso. Que im beshuv rachá midarko verraia, eu quero que ele faça tchuvá dos maus caminhos e que ele viva. É isso que Hashem espera da gente. Ele não quer a morte do rachá, ele quer que o rachá faça tchuvá e ele possa viver, ele possa ser inscrito num ano de brachá, num ano de vida. Então, a Torá, ela está ensinando para a gente, a tchuvá funciona. É isso que Hashem quer, ele criou a tchuvá antes de criar o mundo. Para quê? Porque ele sabe que o mundo não pode existir sem a tchuvá. O ser humano, em tzadik baaretz, asher yasetov velo yechetá, não tem tzadik no mundo que só faz coisas boas e nunca erra. Então, antes de criar o mundo, Hashem já tinha criado a força da tchuvá. Ele sabe que o mundo não pode existir sem a tchuvá. A tchuvá é justamente o antídoto desse veneno do Yetzer Hará, do Satã, que o Yetzer Hará ele quer injetar na gente a desistência, não vai dar, eu não vou conseguir. Hashem fala, faz tchuvá, vai dar certo. Eu criei a tchuvá e eu quero que vocês façam tchuvá. Eu não quero castigar ninguém, eu quero que as pessoas consertem seus caminhos e vivam. É isso que Hashem ele quer da gente.
ele está dando para a gente a brachá e a vida. Escolham a vida, é isso que Hashem quer que a gente escolha. A Tchuvá, ela é baseada em dois princípios. Primeiro, ela é baseada na capacidade que o ser humano tem de mudar. Então, isso é a essência. O ser humano ele pode mudar, ele pode melhorar. Fala o Midrash, por que Hashem deu para a gente o mérito dos Aseret Yemei Tchuvá, os 10 dias de Tchuvá, que a nossa Tchuvá ela é muito mais recebida por Hashem, é muito mais fácil a gente se conectar com ele. Qual é o mérito dos Aseret Yemei Tchuvá, esses 10 dias aqui de Tchuvá, de arrependimento? Então, ele fala, tem dois méritos aqui para o povo judeu, pelos 10 testes de Abraham Avinu que ele passou, e ele saiu vitorioso dos 10 testes, e pela recompensa de Abraham, ele tem implorado pela salvação de Sodom. Ele começou 50, olha, se tiver 50 tzadikim, você deixaria de destruir Sodom? A gente falou, deixaria. E se for 45, se for 40, ele chegou até 10 pessoas. Se tiverem 10 tzadikim, você salvaria Sodom? E Hashem falou, eu salvo. Se tiverem 10, eu salvo. Pelo mérito que Abraham Avinu, ele brigou com Hashem até 10 pessoas da cidade, então Hashem, ele deu para a gente os Aseret Yemei Tchuvá. Então, os 10 testes de Abraham e as 10 pessoas de Sodom, a briga de Abraham Avinu para salvar a cidade de Sodom. Então, Abraham ele deixou para os descendentes dele dois grandes méritos para a gente poder ter nos Aseret Yemei Tchuvá. Para os maiores tzadikim, o Abraham Avinu, ele deixou um presente. Cada dia dos Aseret Yemei Tchuvá é como os 10 testes de Abraham Avinu. Cada teste que Abraham Avinu ele passa, ele sobe de nível, ele se conecta com Hashem num nível mais alto. Assim são os Aseret Yemei Tchuvá, dos grandes tzadikim. Cada dia dos Aseret Yemei Tchuvá, o tzadik pode subir num novo patamar, num novo degrau. A cada dia entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, os tzadikim vão subindo de nível em nível até chegar num novo, como um novo ser humano, Briah Hadashah, como uma nova criatura. Mas a pergunta é, e para quem não é tão tzadik, olha, eu não estou nesse nível, Hashem, eu não consigo, a cada dia dos Aseret Yemei Tchuvá virar uma pessoa completamente diferente. Para mim não sobrou nada, Abraham Avinu, nosso pai Abraham, não deixou nada para a gente, ele também deixou para as pessoas que estão num nível um pouco mais baixo. O segundo mérito, Abraham Avinu, ele está brigando com Deus por Sodom. Não é uma cidade de tzadikim, ao contrário, uma cidade de pessoas ruins, de pessoas perversas. Mas ele fala, Hashem, você vai destruir, é verdade, é uma cidade de gente ruim, mas talvez tem 50 tzadikim. E se tiverem 45, se tiverem 30, se tiver 10 tzadikim, Hashem, você vai destruir a cidade? E Hashem responde, eu não vou destruir. Se tiverem 10 tzadikim, eu salvo a cidade inteira. O que Abraham Avinu ele estava ensinando para a gente? As pessoas podem mudar. Se tiverem 10 tzadikim na cidade, esses 10 tzadikim podem influenciar uma cidade inteira, e essa cidade de pessoas perversas podem fazer tchuvá. Na prática, não tinham nem esses 10 na cidade de Sodom, por isso que eles acabaram sendo destruídos. Mas, se tiverem pessoas boas, dá para mudar, as pessoas podem mudar, as pessoas podem crescer. Deus, ele confia nas suas criaturas, que elas podem fazer tchuvá e elas podem se consertar. Então, Deus, ele concordou com Abraham Avinu. Então, a primeira característica da tchuvá é que as pessoas podem mudar, elas podem, Bezrat Hashem, crescer e deixar para trás todas as averotes, todos os erros e se transformar numa nova criatura. E a segunda característica aqui da tchuvá é o princípio da resiliência. A resiliência é a capacidade que um ser humano tem de se levantar, de cair e de se levantar de novo quantas vezes precisar, como escreve Shlomo Amelech em Mishlei, Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 vezes cai o Tzadik e ele se levanta de novo. Qual que é a explicação desse passuco de Mishlei? Talvez a explicação mais simples é todo mundo cai na vida em Tzadik Ba'aretz, Asher Yasetov Elo Yechetá,
não tem nenhum tzadik no mundo que só faz coisa boa e nunca acaba tropeçando, mas a diferença entre o tzadik e o que não é tzadik, todo mundo vai cair. O Rashá, ele cai e ele fica lá embaixo, o tzadik, ele cai e ele se levanta. Essa seria a explicação mais simples. Mas o Rav Yitzhak Hutner, Zecher Tzadik Livrachá, certa vez um aluno veio muito desanimado falar com ele, falou, Rav, eu estou lutando, mas eu não consigo crescer, meu Yetzer Hará está me derrubando, eu desisto, eu não tenho mais o que fazer. O que o Rav Yitzhak Hutner ele respondeu para o aluno dele? Sheva e Pol Tzadik Vekam, ele perguntou para o aluno qual que é o pshat, qual a explicação desse passuk, e ele explicou para o aluno, não é que o tzadik ele cai e ele consegue levantar, não é isso que Shlomo Amelech está ensinando. Shlomo Amelech está ensinando, só tem uma maneira de ser tzadik, Sheva e Pol Tzadik Vekam, para virar tzadik, você precisa cair 7 vezes e se levantar. Cada queda e cada levantada te transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais forte. Você tem agora experiência de vida, você aprendeu com seus erros para se transformar numa pessoa melhor. Então, Sheva e Pol Tzadik Vekam faz parte a queda. Se você quer ser tzadik, você tem que passar por quedas na vida e se levantar e aprender com a sua queda, e disso você vai se transformar numa pessoa melhor. Então, o Rav Hutner falou para o aluno, você pode perder batalhas, mas não perde a guerra, não desiste, levanta, luta todos os dias da vida. A gente tem que lutar para conseguir vencer a nossa guerra contra o Yetzer Hará. A gente tem que saber que a gente de vez em quando vai tropeçar, mas não é por isso que a gente tem que desistir. A gente tem que sempre se levantar, aprender com os nossos erros, e agora a gente pode subir num nível mais alto. Não é que a gente cai e se levanta e volta para o mesmo nível que a gente estava. A gente cai e se levanta, mas quando a gente se levanta, a gente já se levanta num nível mais alto. Eu já aprendi alguma coisa, eu perdi uma batalha, mas eu vou vencer a guerra contra o Yetzer Hará. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que saber que existe essa força, a gente tem esse potencial de melhorar cada dia, de fazer tshuva, de consertar os nossos atos, e Bezrat Hashem, a gente vai usar tudo isso para Rosh Hashanah, para não chegar em Rosh Hashanah de cabeça baixa, triste. Uma das alahot bonitas de Rosh Hashanah, a gente chega em Rosh Hashanah com roupas de festa, a gente vai com roupas bonitas, com terno, as mulheres vão vestir também roupas de festa. Peraí, você está indo para o teu julgamento, você está cheio de transgressões nas costas e você vai vestido bonito. Eu estou mostrando para Hashem, eu confio na sua misericórdia, Hashem. Eu confio que você vai me dar um bom julgamento, eu vou chegar com uma atitude positiva, vou chegar com uma atitude de que eu vou fazer tshuva, eu vou melhorar, eu vou ter um ano melhor, eu vou ter um ano diferente. É verdade, nos outros anos eu tentei mudar muita coisa, eu não consegui. Nesse ano eu vou aprender com os erros que eu cometi, e esse ano vai ser diferente, esse ano vai dar certo. Bezrat Hashem, quando a gente chega em Rosh Hashanah, com essa certeza no coração, que eu errei, é verdade, mas eu quero mudar, eu quero crescer. Se a gente chega com a humildade no coração de saber, eu não consigo nada, eu não tenho nada, Hashem é tudo você. A ideia de Rosh Hashanah, que Hashem ele é o Melech, ele é o rei, ele é o dono de tudo, tudo depende dele. Se a gente chegar em Rosh Hashanah com essas duas características, não desistir, nunca desiste um Yehudi, ele nunca desiste o Bilam, ele definiu o povo judeu como um povo que se levanta como um leão. A gente pode cair, mas a gente vai se levantar como um leão. Então, se eu tiver essa resiliência, se eu tiver, Bezrat Hashem, essa claridade que eu posso mudar, e se eu quiser de verdade, se eu for atrás, eu vou pedir ajuda de Hashem, a gente vai conseguir mudar. Bezrat Hashem, a gente vai chegar em Rosh Hashanah como pobres, com o coração, derramar nosso coração, implorar para Hashem, para Ele continuar mandando as brachot na nossa vida, para Ele mandar para a gente a paz, para Ele mandar para a gente o sustento, para mandar para a gente saúde. Bezrat Hashem, a gente vai terminar o ano com muita riqueza. Shabbat Shalom e Shana Tová, Ktivá Vechatimá Tová.